Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo e o DNA está no ar com um dos grandes desafios dessas edições. Comigo está Guilherme Tensol. Eu gostaria muito de explicar para você com requintes de detalhes quem é esse homem e trazer aí algumas analogias. Se a gente fosse ler o currículo dele, a gente ficaria o programa inteiro lendo o currículo dele, de tantas atividades que ele já desenvolveu, de tantas possibilidades que ele também já se envolveu. Mas eu prefiro que ele mesmo faça aqui essa entrega, porque afinal de contas, falar com ele é como se fosse traduzir muitas novidades em cada segundo de fala. Você vai gostar dessa entrevista. Bem-vindo. Oiê, bem-vindo, né? Eu tô adorando já. A gente já estava no super bate-papo, que é inevitável, né? Não conversar com você. E você tem uma série de raízes, assim, para que o telespectador possa também conhecer um pouco, né? Você vem de uma formação importante na área de cinema, Sim. Estudou muito, estuda muito. Sim, todo dia. Também fez cursos relacionados a isso de diversas ordens, não só de cinema, mas de comunicação. Sim. Também fez faculdade, fez direito, e nessa sua entrada na faculdade se destacou como sendo o primeiro, né, a nota máxima de todo um vestibular com todas as pessoas. Então, assim, muitas facetas de uma pessoa só. Tem uma que você prefere? A atual, né? Porque eu apesar de várias arestas que eu ainda preciso lapidar, né? A pedra bruta, né, que todos nós somos, eu acho, né, no frigir dos ovos eu gosto do resultado da pessoa que eu estou. E essa pessoa que eu estou é nada mais do que o subproduto de todas as outras que vieram antes, assim. Então eu acho que já beirando os 30, eu tô com uma maturidade bacana, eu tô já com uma certa esperteza, mas ainda com muito gás, com muita vontade de realizar. Então, acho que a pessoa atual tá legal, assim, tô satisfeito. Já que você falou das suas beiras, né, de estar perto dos 30, você se revelou, e é interessante porque todo o seu currículo, para quem tem essa idade, é muita coisa para pouco tempo. Eu sou Normalmente, se você estivesse aqui perto dos 60, a gente ia falar, não, tá ótimo, tudo que ele fez foi bem bacana, né? Mas assim, perto dos 30 é coisa demais. Por quê? Você sempre foi precoce? Sempre. Sempre. Eu sinto uma vocação muito grande para as coisas e eu não consigo não fazer. Eu tenho um problema muito sério com a questão tempo. Se você quer me tirar do sério, é me pôr numa fila de banco. Eu fico desesperado em uma fila de banco, porque eu fico, gente, ok, eu até poderia ficar parado em um único lugar, mas eu preciso estar fazendo alguma coisa. Então além da precocidade, essa mentalidade de arquiteto, de construir, e normalmente coisas complexas, coisas que demandam jornadas, assim. Eu não sou de desistir de quase nada do que eu começo. Enfim, em geral, eu acho que as pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa, né? As pessoas começam tudo e não terminam. Eu normalmente o que eu começo eu vou até o final. O que poderia, né? Alguém poderia falar, então ele é hiperativo e tudo. E não, porque eu no geral acho, né, uma pessoa muito calmo, muito tranquilo. Eu não tenho pressa, mas eu sou perseverante, assim, eu levo as coisas adiante. E de onde vem assim, essa construção que é afiançada em métodos, sistemas, né, de uma pessoa que tem uma capacidade mesmo de fazer a coisa acontecer e finalizar aquelas etapas, e o outro lado criativo, o lado de quem consegue enxergar desde pequeno, né, essas diferenças e utilizá-las como um processo de criação? Da onde vem? Do maior clichê do mundo, 50% do meu pai, 50% da minha mãe. O meu pai cursou até a quarta série. Ele veio né, nasceu na fazenda, perto de Belo Horizonte, com outros 10 irmãos. Ele, criança, mudou para BH. E eles juntos começaram a trabalhar no ramo da construção civil e tudo. Então, meu pai, ele é um cara extremamente extremamente pragmático, assim. Muito focado e muito realizador. Muito empreendedor e muito realizador. A minha mãe, por outro lado,
veio de uma família de artistas. O meu avô e o tio da minha mãe, irmão do meu avô, os Viana, né, lá em Belo Horizonte, eles construíram a primeira fábrica de pianos que houve no Brasil. O meu avô, ele era um virtuoso do piano. Na época, olha só a coincidência, na época, o meu avô, pai da minha mãe, na época do cinema mudo, ele ficava fazendo acompanhamento musical de cinema na época. E a bisavó da minha mãe era cantora de ópera lá na Itália. Um tio da minha mãe era jogador profissional, morreu assassinado na mesa de carteado. Então a família da minha mãe tem milhões de histórias, todas sempre envolvidas com essa área do artístico, da criação, do lúdico, né? Essa coisa mais assim. E o meu pai do outro lado. Aí vem eu com o Sol em Virgem, né? Signo Virgem, com ascendente em Áries. Então eu tenho o Sol, o mais terra, né? Só perde pro Touro. Mas super terra, essa coisa cabeção, pragmático, né? Sistemático, igual eles falam, né? Que a virginiana é muito sistemático. E por outro lado, o ascendente em Áries, pegando fogo e querendo realizar. E eu vivo nessa dualidade, assim. Então eu enxergo isso em casa, né? Na herança do meu pai e da minha mãe. E eu tenho isso dentro de mim, no meu DNA mesmo. E você aceita isso, aceita essas qualidades e também os impactos, né? Que alguns podem chamar aí de desafios, defeitos, que tudo isso traz. Então, ambientes apropriados, genética boa, vontades assim, né? Diversas de construções. E nós conversávamos aqui, você me disse uma coisa que me marcou muito. Se eu fosse avaliar os currículos aqui de muitas pessoas que hoje moram em Uberaba, moram em Berlândia, né, moram na região, eu falo, olha, ele está aí entre os melhores em processo de criação. Criou demais para quem está perto ainda, né, de passar para o lado balzaquiano. E você me disse que não acredita que a gente cria as coisas? Eu tenho muito cuidado com a questão da vaidade, com a questão do orgulho. Essa história de nós criarmos coloca todo o mérito da criação no ego. Isso é um veneno enorme. Eu não gosto dessa concepção, que é uma concepção positivista, século XIX, umbigocêntrica, né, de colocar o eu como o ente maior das coisas. Não, isso para mim não serve. Eu prefiro remeter à antiguidade, né, aos gregos, aos romanos, que acreditavam na ideia da musa inspiradora, né? Igual você tem lá no Aladim, o gênio. Né? O gênio, na verdade, essa ideia de falar gênio vem daí. Então eu não acho que ninguém seja um gênio. Eu acho que as pessoas podem ter um gênio, né? Que no momento da criação artística e apenas naquele momento, você, como instrumento da coisa, você se conecta com isso aí e a partir daí você consegue criar alguma coisa que é transcendental. Terminado isso, você volta à sua humanidade, que é igual a de qualquer pessoa e acabou. Mas você tem que se preparar para isso? Você acredita que as pessoas têm que se preparar? Ou que é só uma condição nata e aquilo vai fluir naturalmente? Ninguém ganha na cena sem jogar, né? Então eu acredito que nós, enquanto pessoas, somos ferramentas para tudo aquilo que a gente quer realizar. Eu tenho algumas coisas para as quais eu sou uma ferramenta muito ruim, muito obtusa. Para outras coisas eu me considero uma ferramenta bem afiadinha. E o meu papel é esse, é me manter afiado, é me manter disposto, é me manter pronto para que quando chegar o momento do trabalho eu consiga realizar da melhor forma possível. E isso é preparação, é 90% transpiração e 10% inspiração. E você se preparou bem, você tem aí, não só em termos de currículo, um currículo muito bem adaptado às possibilidades de mercado, é professor, né, de idiomas, então teria a possibilidade aí de ir pelo mundo se você assim o quisesse. Você também tem capacidades muito particulares, já trabalhou com pessoas do cenário artístico, né, nacional, que hoje se destacam aí nas principais criações do Brasil.
e elegeu a região aqui, Uberaba, Uberlândia, toda essa região para trabalhar. Por quê? Bem, primeiro porque minhas raízes familiares estão aqui na região, né? Minha família, apesar de ser toda de Belo Horizonte, eu muito novo, né? Meu pai muito novo veio para cá, construiu uma empresa grande aqui na cidade, então eu passei a minha infância toda aqui. Depois, com a adolescência, aí que eu fui embora para estudar, né? Eu fui para São Paulo, essa minha formação cinematográfica aconteceu toda lá, eu trabalhei lá, né, num monte de coisa bacana. E só que o que acontece? Lá eu prestava serviço para os outros, né? Eu aprendi muito, eu trabalhei demais, mas para os outros. Só que eu tenho como, né, tinha como meta na época e hoje eu estou realizando, contar algumas histórias. Tem alguns filmes que eu quero fazer, tem algumas histórias que eu precisava fazer. E para isso eu precisava de ter uma base firme, que é o que eu na época estava construindo e hoje eu tenho construído lá em São Paulo, o conhecimento, né, que eu fui lá buscar. Mas uma vez que eu já consegui isso, o lugar onde eu esteja importa menos. E por, né, coincidência, se é que existe isso, o projeto no qual a gente está trabalhando agora é um filme chamado Supernova. E grande parte das gravações vão acontecer no Sanatório Espírita aqui de Uberaba. E eu já tinha isso em mente muito antes de imaginar que eu ia voltar para cá. Então agora, né, ano passado, quando o projeto foi aprovado na Secretaria de Estado de Cultura do Estado de São Paulo, e a gente, né, tá captando a grana para fazer o filme. E, enfim, eu falei, olha como as coisas se casam, né? Então hoje faz todo sentido. Eu estar aqui porque daqui a pouco a gente vai ficar 15 dias internado lá no sanatório. Não tem essa coisa de ir embora também, para gravar, né? não. De ter que ir para fazer, né? Não, a possibilidade não. de fazer está sempre presente onde for, né? Hoje as coisas estão, o mundo está muito, muito próximo, né? Com o Gmail, com o Nextel, com a internet né? Daqui em São Paulo a estrada é muito boa. Eu vou sempre, tanto que quinta-feira eu estou saindo daqui, estou indo para São Paulo. E aí depois eu volto para ir para Uberlândia no sábado, dar uma aula no Pontão de Cultura Audiovisual. Então essa história da fruta do quintal do vizinho ser melhor, né? Ela é um pouco romântica, é muito cultural, assim, né? E é uma cultura de colônia, né? Então, na época, há 500 anos atrás, Portugal era o must. Aí, depois, né, com a ascensão dos Estados Unidos, passou a ser tudo que era... E agora isso vai mudar também, né? Com a gente podendo ser aqui também. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Muito obrigada. Sucesso. E que você continue construindo novas identidades, super novas sempre na sua vida. Obrigado, Fabio. A você também meu agradecimento. Até mais.